Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Estou de volta! Estou de volta para quê? Agora para falarmos sobre redação. Eu sei que vocês amam esse tema, inclusive um dos vídeos que mais teve visualização aqui neste canal foi um vídeo em que eu falo sobre redação. Então eu trouxe novamente esse assunto. E sobre o que eu vou falar hoje? Vem comigo aqui na tela. Eu falarei sobre a necessidade de você sempre responder claramente ao que o tema propõe, tá? E antes de eu falar sobre isso, deixe-me apresentar. Meu nome é Cássia Braga, sou professora de língua portuguesa e este é o meu Instagram, @prof.cassiabraga. O link do meu Instagram está aqui na descrição do vídeo, o link do meu Instagram, o link da minha comunidade, o link das minhas o link para você ter uma redação corrigida por mim, tá tudo aqui embaixo na descrição. E eu já quero te pedir o seguinte também, para que você já se inscreva neste canal, para que você curta esse vídeo, compartilhe, comente, isso me ajuda a ajudá-los. E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre a redação, em especial para concursos públicos. Pensemos o seguinte: quando você vai fazer uma redação para concursos públicos, o seu examinador, ele tem inúmeras redações para corrigir. Se for um concurso grande, então ele tem centenas de redações para corrigir. Quando este examinador, ele se depara com a sua redação, o que ele espera encontrar? Ele espera encontrar a resposta do tema. É isso, ele quer encontrar a resposta do tema. E o que cabe a nós? Cabe a nós, os candidatos, fazermos uma redação clara, concisa, objetiva. Ou seja, eu preciso mostrar para o meu examinador, seu examinador, a resposta está aqui, viu? É só você bater o olho que você vai encontrar, tá aqui. E é isso que precisa mesmo. Então, ele precisa bater o olho na sua redação e logo encontrar a resposta. A resposta do tópico 1, tópico 2, e é isso. Você precisa fazer isso. Muitos candidatos, eles que escrevem bem, inclusive, viu? Eles pecam por não responder claramente ao que a banca está pedindo. Mesmo tendo conhecimento, não mostra para a banca, dona banca, tá aqui, ó, a resposta. Então, é sobre isso que eu vou falar hoje. Então, volte aqui na tela comigo e vamos lá. Eu vou falar, essas redações que eu vou trabalhar com vocês... Ai, Deus, apertei o botão errado. Essas redações são redações de alunos meus e são redações boas, redações de gente que escreve bem, que comete poucos erros gramaticais, que tem uma escrita fluida, que tem uma escrita coesa, uma escrita coerente, mas que pecou ali em alguns casos, tá? Então, vamos lá. Olha só. Um dos alunos me trouxe este tema. Este tema é do Estratégia Concursos. Tá? Então, ele fez lá um simulado do Estratégia, tinha esse tema e ele fez a redação e me trouxe. Então, vamos lá. Vamos ler aqui o tema. O tema fala o seguinte: no estado fictício de Verde Flora, uma comunidade tradicional situada na Reserva Natural de Serra Azul enfrenta desafios recorrentes relacionados ao uso do fogo em práticas agrosilvipastoris. Palavra grande, né? Durante o período de estiagem, foram detectados incêndios florestais em áreas limítrofes às terras da comunidade e de pequenas propriedades rurais. A fiscalização constatou que os incêndios foram agravados pela ausência de planos de manejo integrado do fogo e pela realização de queimadas sem autorização prévia, em desacordo com a Lei 14.944 de 2024. Diante da situação, o Instituto Estadual do Meio Ambiente propôs um plano conjunto envolvendo a comunidade local, agricultores familiares e brigadistas florestais para implementar o manejo integrado do fogo na região, seguindo os princípios e diretrizes estabelecidos pela nova legislação. E aí nós temos aqui os dados dos casos, a área afetada e pronto. Falou aqui sobre várias coisas, eu vou pular essa parte. O que você nota aqui? Você nota que aqui você tem um estudo de caso. O que é um estudo de caso? Quando você está diante de um estudo de caso,
A banca vai trazer para você um caso fictício e você precisa resolver esse caso como se você já fosse um servidor do órgão. Então, por exemplo, nas áreas policiais, para concursos policiais, é muito comum termos estudos de caso. Então, aconteceu lá uma situação de violência doméstica. E aí você, como policial, vai precisar resolver o problema da maneira como a banca propõe lá. Você vai ter que apresentar algumas soluções que a banca vai pedir para você, tá? Então, normalmente é um texto muito técnico, tá? Normalmente ele é um texto expositivo, em que você não vai apresentar opinião, mas ele pode também pedir uma opinião. Tudo bem? Pronto. Então, se eu estou diante de um estudo de caso e eu preciso resolver esse caso fictício, o que eu preciso fazer? Eu preciso citar o caso fictício. Isso acontece muito de os candidatos estarem diante de um estudo de caso e não responderem ao caso. Sim. Então, estudo de caso, responda ao caso, tá? Responda, cite o caso. Então, beleza. Então, vamos lá. E aí você vai entender o que está acontecendo aqui. Então, o Instituto Estadual do Meio Ambiente propôs um plano e esse plano precisa envolver a comunidade local, os agricultores e os brigadistas, enfim, para implementar ali um manejo. Então, você vai entendendo aí o que aconteceu com o caso. E depois vem as perguntas. Nós temos 3 perguntas aqui. Esse tema é padrão Sebrasp. Se você está diante de uma redação que tem roteiro, isso aqui, gente, é o roteiro da redação. Isso aqui é maravilhoso. Agradeça a Deus se o seu tema vier roteirizado, porque você não precisa pensar, ai meu Deus, sobre o que eu vou falar no parágrafo X, no parágrafo Y. Não, já tá ali, você só precisa responder o que a banca está pedindo. Então, pronto. E aí, a minha sugestão é a seguinte, é que você abra um parágrafo para cada tópico. Normalmente é isso. Vai ser sempre assim? Em redação quase nunca é sempre, tá? Mas em regra vai ser 3 tópicos, você vai abrir um parágrafo para cada tópico. Então pronto. Aí o meu foco vai ser nesse primeiro tópico, que fala: identifique as falhas no cumprimento da Lei X na gestão e no uso do fogo em Verde Flora. Então, pronto, você tem que apresentar as falhas no cumprimento dessa lei que aconteceu ali em Verde Flora. Agora vamos para a redação. Fala assim: inicialmente é importante destacar a necessidade de um plano de manejo integrado do fogo, contendo os tipos de vegetação, as áreas prioritárias para a conservação e os limites entre as unidades de conservação e terras das comunidades locais e pequenas propriedades rurais. A elaboração do plano, que demonstra caráter de urgência, deve ser coordenada a capacitação de brigadistas florestais e a aquisição de equipamentos adequados para o combate efetivo do fogo. Note que esse candidato, ele tem repertório, ele conhece, ele sabe do assunto que ele está falando. Então, ele entende o que é esse manejo integrado, ele sabe quais são as ações que devem ser tomadas. Mas você notou que ele não respondeu ao tema? Ele não respondeu. Então, tem um texto lindo e maravilhoso, bem escrito, fluido, que não responde ao tema. Perde ponto, gente, perde ponto. Você não vai zerar, porque a resposta está aqui, mas a pessoa perde ponto. Então, veja só, o que o tema está pedindo? Identifique as falhas no cumprimento da lei. A lei não foi citada. Faltou a lei. Não citou a lei. Não apresentou as falhas. Não apresentou as falhas. Outro caso. Não citou o caso. Então, veja só. Um texto bem escrito, que não teve a lei citada, não apresentou as falhas e não citou o caso. Não respondeu. A ideia está aqui, mas ele precisa dizer. Ele poderia dizer que no... Qual é o nome do município mesmo? Então,
no município de Verde Flora foram identificadas algumas falhas que vão de encontro à lei X, Y e Z. E aí depois ele segue com toda a sua ideia. Fez sentido? Então as pessoas erram muito nisso. E esse texto tá bom. O restante ele respondeu bonitinho, mas nesse parágrafo ele pecou. Então, fez sentido o que eu tô dizendo? Então eu trouxe uma outra redação. Esse tema aqui, ó, foi criado por mim. É um tema padrão FGV. Esse tema aqui, ó, queridos, é o tema do Estratégia, mas ele é padrão Sebrasp. Tá? Padrão Sebrasp. Tem o estudo de caso, nem sempre o Sebrasp traz o estudo de caso, vai depender muito ali do edital. Mas esse roteirozinho aqui, ó, cara do Sebrasp, o que é maravilhoso, viu? Então vamos lá a esse tema. O que o tema diz? As redes sociais transformaram a forma como as pessoas se comunicam, compartilham informações e interagem com o mundo. Plataformas como Instagram, Twitter e TikTok permitem a conexão instantânea entre indivíduos de diferentes partes do planeta, facilitando o acesso a conteúdos diversos e promovendo debates sobre temas relevantes. No entanto, o uso excessivo dessas redes também traz, olha uma ideia de soma que eu tenho aqui, também traz desafios como a disseminação de fake news, a polarização de opiniões e o impacto na saúde mental dos usuários. Dessa forma, as redes sociais, essa é a minha pergunta. As redes sociais contribuem mais para a conexão entre as pessoas ou para a desinformação ou conflitos? A banca FGV gosta de trazer essas perguntas diretas, tá? Ou seja, você vai imprimir ali no seu texto a sua opinião. Aí você vai pensar, não, para mim, as redes sociais, elas trazem mais benefícios do que malefícios. E aí você vai discorrer nesse sentido. Ou o contrário, tá? Agora, veja só o que aconteceu aqui nesta redação. As redes sociais e as plataformas de comunicação e entretenimento revolucionaram a forma de expressar-se, eu até colocaria assim, de se expressar e de interagir das pessoas na internet. Sempre entre aspas, palavras estrangeiras. Entretanto, elas contribuem mais para a conexão entre as pessoas ou para a desinformação e conflito? Queridos, note que aqui o candidato, ele fez uma pergunta, ele copiou o tema. A gente deve evitar fazer isso. Então, a minha sugestão é, não copie o tema. O ideal é que você nem faça uma paráfrase do tema, tá? Você retoma a ideia, sem fazer paráfrases, sem fazer cópias. Se você tiver muita dificuldade na hora de construir uma redação, aí você parte para paráfrase. Mas o ideal é que você evite. Então, veja só, neste tema, o que eu faria? Eu apresentaria o tema. Apresentar. Não é nem o tema, né? Apresentar a ideia que será discorrida aqui, tá? E como é que eu faria isso? A gente sabe que as redes sociais têm pontos positivos e pontos negativos, quase que na mesma proporção. Depende aí da opinião da pessoa. Então, por que não trazer isso na introdução? Trazer essa dualidade. Inclusive, essa dualidade, ela foi trazida pela banca lá no tópico, lá no tema. Então, é interessante já trazer essa dualidade. Eu faria dessa forma. É o único caminho? Não. O candidato pode já responder a pergunta. As redes sociais trazem mais benefícios, mais malefícios do que benefícios para a população. E depois vai e discorre isso, né? Então, o caminho pelo qual o candidato vai seguir, ele que vai decidir. Mas desde que seja tudo muito claro. Lembrando, para que serve a introdução? Para apresentar a ideia sobre a qual vai se falar, tá? Então, vamos continuar aqui. Na mesma proporção em que a internet ganhou espaço na vida diária de seus usuários, os desafios do uso excessivo surgiram como a disseminação das fake news, que gera insegurança quanto ao conteúdo. Então, quem gera aqui, é a disseminação. E, frequentemente, impõe a obrigação de verificar a veracidade da informação acessada. Então, vamos trabalhar aqui com este período. Veja só. O candidato disse que a internet ganhou um espaço na vida diária dos seus usuários.
Veja que a gente fica sem saber que tipo de espaço que ela ganhou, se foi um espaço positivo ou se foi um espaço negativo. Talvez ela poderia ter trazido aqui que tipo de espaço foi, mas tranquilo. Aí vem aqui, aí ela fala dos problemas. Aí ela fala que há muitas fake news e que frequentemente impõe a obrigação de verificar a veracidade. Eu achei essa fala um pouco confusa. E eu vou te explicar por que eu achei confusa. Eu não traria essa fala, pelo menos não dessa forma. Quando a pessoa que está disseminando fake news, lança uma fake news na rede social, ou então nos aplicativos de comunicação, como é o WhatsApp, um Telegram, o que acontece? Você acha que essa pessoa quer que você verifique a veracidade dessa informação? De jeito nenhum. Então, por isso que, no meu ponto de vista, não há essa imposição. Há uma necessidade de as pessoas verificarem a veracidade das informações com as quais ela se depara. Mas eu não vejo essa imposição. Então, eu achei assim meio confuso. Mas sigamos aqui. E veja que até agora não houve resposta do tema. Continuemos. Aí ela fala assim, e mais, eu não usaria o e mais, tá? Eu usaria um nesse sentido. Nesse sentido, a polarização de opiniões ganhou, não preciso desse que. Então, vamos evitar o queísmo, viu? Além disso, a polarização de opiniões ganhou contornos bem negativos. Uma vez, veja que ela vem e fala da polarização, mas ela não apresentou essa polarização antes. Mas ela vai falar agora. A polarização de opiniões ganhou contornos bem negativos, uma vez que os algoritmos determinam quais conteúdos chegarão às pessoas. Não preciso desse esse, que é vício de linguagem. Sabe-se também que os assuntos, esse também ficaria interessante para você sinalizar que você está trazendo uma ideia de soma. Sabe-se também que os assuntos estão de acordo. Que assuntos? Ela poderia ter dito, né? Que os assuntos com os quais as pessoas se deparam. Mas, enfim, que os assuntos estão de acordo com o posicionamento e a visão de mundo de cada usuário. Portanto, não precisa desse E. O resultado disso é a criação de bolhas, em que cada indivíduo acessa vídeos, imagens, artigos e opiniões que reforçam suas próprias crenças. Eu gostei muito dessa ideia. Muito, muito mesmo. Que realmente é isso que acontece. E você tá vendo que ela não respondeu claramente o tema? O texto tá bom. Algumas falhas ali, coisas que em 2, 3 redações esse erro não vai aparecer mais. Detalhe. E aí, mais que não tem a resposta. Continuando. Ademais, gente, sempre que você estiver diante de um operador argumentativo, ele vai vir isolado por vírgula, tá? Só outra observação ainda sobre gramática. Quando você está diante de uma conjunção condicional, uma conjunção adversativa, exceto mais da adversativa, e essas conjunções estiverem deslocadas, elas virão obrigatoriamente isoladas por vírgula, tá? Como que eu vou saber que ela está isolada? Ela não aparece depois da oração, da oração coordenada. Então, eu tenho uma oração e depois a oração coordenada. Por exemplo, estudo muito, portanto, quero passar. Veja, minha oração aqui está, minha primeira oração, a segunda está logo depois dessa coordenada aqui. Então, a vírgula aparece só antes. Deixa eu escrever, vai ficar melhor. Por exemplo, eu digo assim, estudo muito. Portanto, quero passar. Neste caso, a vírgula só aparece antes porque a conjunção não está deslocada. Agora, digamos que esta conjunção inicia a oração. Aí eu venho aqui, não vou nem escrever, Veja que essa conjunção iniciou a oração, vírgula. Ou então, se essa conjunção aparece no meio da oração, isolado por vírgula, tá? Então, vamos lá. Então, já foi aqui, vamos continuar. Operador argumentativo sempre isolado por vírgula. Ademais, há um impacto na saúde mental dos internautas, a saber, a ansiedade, a depressão e os distúrbios de estima, pois o excesso de informações, a autocomparação a perfis de perfeição promovem doenças psicológicas. Tá certo. Veja que ela fez um parágrafo aqui só com um período. O ideal é que um parágrafo tenha
uma média de 2 períodos. É o ideal. Ah, mas eu fiz só com um, tá muito errado? Não tá errado, mas o ideal é que tenha pelo menos 2. Assim sendo, o uso exagerado... você tá vendo? Só uma pausa. Você tá vendo que até este parágrafo, este penúltimo parágrafo, o candidato sempre fala sobre o aspecto negativo. O que me leva a crer? Me leva a crer que a opinião dele ele não é favorável ao uso das redes sociais. Na verdade, não é que ele não seja favorável, é que para ele o uso das redes sociais traz mais problemas do que benefícios. Ele não respondeu o tema, não falou sobre a opinião claramente, mas me leva a entender isso. Bem, fala. Assim sendo, o uso exagerado e refletido pode ser bem prejudicial aos usuários. Quando gera, aqui fica bom colocar aqui o sujeito explícito, tá? Quando ele gera comportamentos e conexões desumanizados, lançando-os em uma realidade virtual distorcida da existência real, ou seja, sempre aspecto negativo. No entanto, eita, que lá vem. Esse no entanto é uma conjunção adversativa. Quando eu vejo essa conjunção, eu já espero que venha aqui uma ideia de oposição. Vejamos. No entanto, vale ressaltar que as redes sociais também, fica interessante você trazer essa ideia de soma. Trouxeram muitos benefícios, pois diminuíram distâncias, incluíram pessoas, aproximaram culturas e, quando bem utilizadas, aqui eu tenho uma oração adverbial deslocada, vírgula obrigatória, tem muito a oferecer e contribuir, muito a oferecer, faltou aqui esse A, e a contribuir às relações e conexões entre as pessoas. Queridos, veja o seguinte, note que essa redação, veja que essa pessoa escreve bem, ela escreve bem. Poderia reorganizar melhor os parágrafos? Poderia, mas ela escreve bem. Mas veja que não respondeu o tema. O texto inteiro me leva a crer que, volta para cá. O texto inteiro me leva a crer que as redes sociais trazem mais desinformação e conflitos. Ou seja, não contribuem tanto. Mas veja que o candidato não falou claramente isso. Ele me leva a crer que há mais malefícios, mas lá no último parágrafo, gente de Deus, lá me vem uma ideia positiva. Então, gente, veja só, como que ficaria melhor essa resposta? Essa redação, se fosse para correção, penso que não seria uma nota ruim, mas poderia ser uma nota excelente. O que acontece? Como essa candidata, ela vê mais problemas do que benefícios, ela traria... O que eu faria nessa redação? Traria lá na introdução a dualidade das redes sociais. Vou até escrever para você. Aqui na introdução... Aqui na introdução, o que ela poderia fazer? Ela poderia trazer essa dualidade aqui no desenvolvimento 1. O que ela poderia fazer? Ela poderia trazer os pontos positivos aqui no desenvolvimento 2. Gente, isso aqui é roteiro. Se você não fizer um roteiro para sua redação, tem grandes chances de você se perder. Aqui, os pontos negativos. E aqui, a conclusão. Isso para uma redação, queridos, de 30 linhas. 4 parágrafos é uma boa quantidade de parágrafos para uma redação de 30 linhas sem roteiro, tá? Conclusão. A conclusão, ela vai apresentar a opinião dela. Apresentar a resposta dela. Como apresentar a resposta? Ela pode dizer, nesse sentido, sim, as redes sociais apresentam mais malefícios do que benefícios. Ou não, nesse sentido, as redes sociais apresentam mais benefícios do que malefícios. O que eu faria? Se a minha opinião aqui
fosse negativa, eu apresentaria os pontos negativos no segundo parágrafo. Se a minha opinião fosse positiva, eu trocaria a posição. Aqui seriam os positivos e aqui aqui os negativos e aqui os positivos. E aí vai depender de qual é a opinião. Professora, para mim não há ponto positivo. O que eu faria? Para você não há ponto positivo, você vai trazer somente os pontos negativos. Então, ó, numa outra possibilidade aqui de roteiro, numa possibilidade 2, o que você faria? Você traria o problema 1 e traria aqui, ó, o problema 2. E aqui, ó, reafirmar. A opinião. Mas sempre deixando clara a resposta. Não, as redes sociais não trazem mais benefícios. E aí afirma. Não, sim, as redes sociais trazem mais benefícios. Sempre muito clara a ideia. A partir do momento, ó, vou repetir. Ai, pessoal, eu falei repetindo. Tô repetindo que é para você não esquecer. Veja só. A partir do momento que você lê essa redação, você percebe que a pessoa não é favorável, mas ela não respondeu. Claro, seja claro na resposta. Então, a banca vai ter que procurar lá. Sim, eu sou a favor, eu acredito, eu não use o eu, tá? Sim, as redes sociais apresentam mais benefícios. Não, as redes sociais não apresentam mais benefícios. Sabe uma forma boa de você evitar a fuga ao tema, o tangenciamento, ou não ser tão claro? Use as palavras-chave. Como assim? A palavra-chave, você vai fazer assim. Você não vai copiar o tema, não, em nome de Jesus, viu? O que você faz? Usa a palavra-chave. Por exemplo, ó, aqui, falhas, lei, verdiflora, tá? Olha aqui, ó, plano de ação, no manejo integrado ao fogo para prevenir ou mitigar. Entende? Então, essas são as palavras-chave. Aqui, ó. O que eu tenho? Eu tenho a palavra de contribuir. Eu tenho a palavra conexão. Eu tenho desinformação e conflito. Então, é importante que estas palavras, redes sociais, é importante que essas palavras apareçam na sua redação. Isso vai te ajudar. Agora sim, eu me despeço. Um beijo, que Deus abençoe vocês e logo, logo eu volto. Tchau, tchau!